As armas de fogo são armas potentes e efetivas tanto no curto como no longo alcance. Elas são comumente utilizadas como ferramentas de guerra, de defesa ou ataque, de proteção e de segurança. Mas você sabe como essas armas surgiram na história da humanidade? Assista esse vídeo até o final e conheça a história das armas de fogo. Mas antes de conhecer essa história, já confere aí sua inscrição e ativa o sininho para estar sempre fazendo novas descobertas. A mais antiga representação de uma arma de fogo está em uma caverna em Sichuan, na China. A escultura é datada do século XII. Ela representa uma figura carregando um vaso em forma de uma bombarda com chamas e uma bala de canhão saindo dela. Porém, o início da história das armas de fogo acompanha a criação da pólvora na China antiga, por volta do ano de 700. Com a criação desse composto explosivo, foram criadas diversas armas capazes de lançar projéteis em alta velocidade a partir de explosões. Logo, a pólvora foi disseminada pelo mundo e juntamente a ela surgiam essas armas, que com o passar do tempo foram sendo aperfeiçoadas. No século XIII surgiram os canhões feitos de madeira e reforçados com cintas de ferro, criados pelos árabes. Mais tarde, no século XIV, esses canhões foram aprimorados e passaram a ser feitos em bronze, passando a ser mais seguros e duráveis. Os canhões foram muito utilizados como armas de guerra e artilharias de navios, além de terem servido como a base da evolução das armas de fogo. Os canhões eram armas muito eficazes em um cerco, mas os soldados necessitavam de armas que pudessem carregar mais facilmente. Entre o século XIV e XVI começaram a surgir as primeiras armas individuais. Inicialmente, as armas pesavam entre 5 e 10 quilos e tinham uma péssima pontaria. Sua recarga também era lenta, sendo necessário alguns minutos para executar a operação. Todos esses pontos faziam com que essa arma fosse utilizada como primeiro ataque em casos de combate, e logo após o tiro, os soldados já sacavam suas espadas. Porém, em comparação ao canhão, já se notava uma tremenda evolução, principalmente na portabilidade da arma. Por volta do século XVII, surgiu o novo sistema de ignição de pederneira. A pederneira usava um mecanismo de faísca em vez de um pavio aceso para acender a pólvora. Essas armas, as primeiras a terem um gatilho, eram mais fáceis de apontar e podiam ser usadas a cavalo. No entanto, elas ainda não eram confiáveis na chuva. No período pré-napoleônico e na época das guerras napoleônicas, o mosquete e a espingarda de pederneira já eram as principais armas de fogo das forças armadas europeias. A pederneira foi o principal mecanismo de detonação de armas de fogo até a segunda metade do século XIX, quando veio a ser substituído pelo mecanismo de percussão. O mecanismo de disparo por percussão dependia de um composto de fulminato de mercúrio que explodia com o impacto. Esse mecanismo de disparo ocasionou o desenvolvimento de cartuchos que combinavam fulminato de mercúrio, pólvora e projétil em um único pacote, além de canos de armas com calibres padrões. Para aumentar a precisão e o alcance das armas, houve a inclusão de ranhuras em espiral no interior do cano para fazer com que a bala gire ao ser disparada, já que girá-la em seu eixo a ajuda a voar mais longe e em linha reta. O período em que as armas de fogo mais se desenvolveram foi entre os anos de 1800 e 1900. Durante esse período, o carregamento pela culatra tornou-se um padrão universal para o carregamento da maioria das armas de fogo de mão. Também foram desenvolvidos mecanismos para facilitar o carregamento das armas, onde ao invés de inserir um cartucho por vez, são utilizados pentes com várias munições que proporcionam um rápido recarregamento. A partir disso também se desenvolveram os mecanismos de disparo automáticos e semi-automáticos. Assim, um único soldado poderia disparar inúmeras balas por minuto. A exemplo dessa evolução, temos o revólver patenteado em 1835 pelo americano Samuel Colt, que introduziu o tambor giratório, capaz de disparar vários tiros apenas pressionando o gatilho seguidamente. A partir daí, surgiram inúmeros tipos de armas com poder avassalador, como as pistolas e as metralhadoras. Essas armas estiveram presentes nos campos de batalhas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, obviamente passando por evoluções entre elas, mas se mantendo como a principal arma do conflito.
podemos ver que durante a história, todo o mecanismo das armas de fogo passou por processos evolutivos. Porém, o princípio básico por trás da operação de propelir projéteis a longa distância, usando a expansão dos gases por meio de uma explosão, permanece inalterado até os dias atuais. Curtiu conhecer esse incrível passado das armas de fogo? Me conte aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe um joinha. Assista também um dos vídeos sugeridos aí na sua tela e faça novas descobertas. E até a próxima!